Oi, oi! Nossa conexão caiu. Vou tentar entrar em contato novamente. Aí, voltamos! Perdão! Então, é, consequentemente, o Nietzsche ele estaria contra essas ideias de padrão, voltando à ideia de tempo do aluno. Me parece que quando nós falamos de tempo do aluno, nós esquecemos que existe uma coisa chamada calendário, os 200 dias letivos, da qual nós pretendemos, dentro disso, que o aluno desenvolva, dentro de um determinado período, tais habilidades, que ele adquira tais conhecimentos. E como que está, então, o respeito do aluno a isso? Será que realmente estaria colocado tal coisa dentro da proposta pedagógica e o Estado estaria, ou a iniciativa privada, vamos pensar assim, pensando realmente na questão de tempo do aluno? Não sei. Então, acredito eu que Nietzsche estaria um pouco contra essa ideia de uma educação de tempo cronometrado, mas sim dentro de uma questão de tempo linear, onde o professor, o aluno, ele tivesse sim realmente o espaço para aprender, porém que isso não fosse controlado desta forma. Entendi. Olhando também para a pergunta, como seria o modelo, a estrutura da escola, devemos pensar que essa estrutura de escola, principalmente pública, Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né? Esses dias, para falar a verdade. devemos pensar que esse modelo de escola, principalmente pública, eu não vou passar aqui pela questão da iniciativa privada, mas principalmente a pública, será que ela tem interesse de que o aluno aprenda? Provavelmente, a falta de material para professores, provavelmente a falta de um laboratório, a falta de uma biblioteca rica em todos os tipos de conteúdo, seja realmente um plano do Estado. Por que ter? Entendi. Né? Ah, Mas aí, nesse eu, caso, o que acontece com o professor? isso que é exatamente isso que eu ia falar. Ele se sente obrigado a abandonar a educação para pensar nos números. Como que eu vou atender determinado tipo de a quantidade de se eu não tenho, por exemplo, um material tal? Como que eu vou fazer com tantos alunos dentro da sala de aula? Ou seja, o professor ele passa a pensar na quantidade, ele passa a esquecer radicalmente da qualidade. Não que necessariamente esse seja o seu desejo, mas ele é empurrado a fazer isso. Ele é jogado dentro de uma situação pela qual, principalmente dentro da escola pública. Por isso que eu estou falando que não dentro da escola privada, que seria um número diferente. Ele é totalmente colocado dentro de uma situação onde poderíamos colocar assim, se vira nos 30. A universidade não preparou ele para isso. É. Ah, inclusive, né, sobre isso. Sobre o que você falou, né, da falta, né, enfim, essa falta que a gente tem em relação, por exemplo, algum material, né, enfim. Tenho muitos amigos, inclusive minha mãe foi professora, né, em escola pública, né, então, assim, é, vi também, sim, a disposição, né, desses professores, mesmo com essa falta, né, eu vi essa disposição, essa preocupação. Inclusive, eu sou aluna, fui aluna, né, de escola pública minha vida inteira, então eu vi a disposição, a preocupação que esses professores, esses educadores têm com a gente, mesmo tendo essa falta, né? Falando, né, um pouco sobre essa questão da nossa profissão, como ela é vista, né? Do apoio que a gente tem ou que a gente não tem, né? Enfim, por mais que a gente nunca na minha vida tive contato com laboratórios na minha escola, nunca tive.
mas eu via a preocupação dos professores para que a gente fizesse parte deste contexto, né? Então, se desdobravam e, né, ficavam descabelados, assim, procurando formas para que a gente continuasse, né, é, entendendo aquele contexto, vivendo aquele contexto, né? Então, sempre teve essa preocupação, né? É, pode falar. Pensando nessa ideia de educação cultural, tá? Em relação à vida, eu poderia colocar para você dessa forma em relação ao Nietzsche, vamos pensar assim, pensando que o Nietzsche não estaria pensando nos tempos atuais, tá? Vamos pensar dessa forma. Eu estou tentando trazer a ideia, porém, o que eu penso é que eu devo tratar o conceito de Nietzsche em relação à educação. Sim. Não pensar o Nietzsche nos dias de hoje. Vamos pensar dessa Até forma. porque, Mas vou abrir aqui alguma coisa. né? Até porque pensar em Nietzsche nos dias de hoje realmente com as coisas que eu estava lendo, estava estudando, poucas coisas que eu conheço, nossa, foi difícil pensar em Nietzsche já naquela época, né? Agora pensando em Nietzsche hoje eu achei muito complicado, muito complexo até. Mas eu só vou tentar fazer um link, já que colocaram tal coisa. Vou tentar. Me perdoe os mais especialistas em Nietzsche nesse momento. Vou sair um pouco. Se a gente for pensar na questão de cultura do Brasil em relação à educação, existe uma educação para ricos e existe uma educação para pobres. São educações dentro de um plano totalmente distinto e diferente. É uma educação realmente separatista. Existe um plano de educação para ambas. De computadores, a falta de papéis, a falta de melhores aparelhos. Só pense e não me responda, vamos pensar assim. Mas me parece que existe dentro do plano uma ideia política para se formar uma cultura do sofrimento, onde você jamais vai saber lidar com a abundância. E é justamente ali, na questão das migalhas. Eu não tenho. Chegou o mínimo, ainda bem. Eu não tenho isso, ainda bem. Ou seja, nós criamos uma ilusão satisfatória diante de todos os tipos de sofrimento que existe em relação não só ao professor, mas também a todo o corpo escolar. Imagine dessa forma, dentro da escola pública, vamos colocar assim. Faltou merenda, chegou, puxa vida, ainda bem. Nós esquecemos, de certa forma, quanto tempo isso faltou para nos alegrarmos justamente porque isso chegou. E esquecemos quantas outras coisas faltaram. Isso nos coloca dentro do tipo de ideia que eu quero colocar, e que o Nietzsche talvez estaria colocando, do escravismo. Nós não somos educados para ter uma vida em abundância. E muito menos abundância das coisas. Muito pelo contrário. Nesse sistema, uma ideia da falta. Inclusive falta de viver a vida. Porque você não tem ambiente para que você possa desfrutar dela. A todo momento você vai estar preocupado. Ou seja, um exemplo muito simples. O professor precisa de ócio. O que ele faz do ócio? Será que tem algum professor preocupado com o ócio? Ou seja, com o não fazer, de certa forma, nada para que ele possa, inclusive, recarregar suas forças, para que ele possa desgastar? Uhum. Para o Nietzsche, o professor, ele é aquele que leva o aluno aos desafios, dos mais diversos. Porém, o Nietzsche também acredita que o professor, ao conduzir o aluno aos desafios, deve saber quais são os desafios que ele tem para enfrentar. E, consequentemente, levando o aluno e entendendo quais são os desafios que ele tem que encontrar, ele não deve se render e se tornar também um monstro
daqueles que vão entender que esses desafios, eles já estão necessariamente totalmente condenando a minha vida ao ponto de me derrotar. Um exemplo muito simples. Se nós pegarmos os desejos dos professores, daquilo que principalmente talvez lhes falta, é bem provável que a grande maioria das queixas sejam em relação ao salário. Não discordo. Mas será que esta seria a primeira e talvez ainda a única coisa que durante muito tempo nós deveríamos reclamar? Sim. Existem outras faltas, né? Sim, os próprios desafios do professor, ou seja, como que o professor ele encara, inclusive, por exemplo, a falta não só dentro da escola, mas a falta de estrutura social. Como que ele encara isso? Como que ele traz isso para a sala de aula? Aliás, se ele traz, de que forma ele ainda consegue trabalhar? Por quê? Porque ele tem que entender que, consequentemente, quando ele traz isso para a sala de aula, ele pode estar lutando contra uma cultura que realmente exige que ele jamais traga isso para a sala de aula. Não faz parte, talvez, do plano e talvez ali, dos conteúdos pedagógicos, trazer isso em questão. E muitas das vezes, então, esse professor, e aí eu coloco realmente assim do Nietzsche, ele está muito mais preocupado em contar histórias e passar histórias do passado do que questionar o presente e o futuro. Ou seja, o professor é aquele que reflete nesse sentido, vamos colocar assim, sobre um passado e, consequentemente, através disso, ele não tem a menor possibilidade de mudar o presente. Ou seja, a cultura jamais será transformada, principalmente através da educação. Entendi. E qual seria, por exemplo, o professor ideal para Nietzsche? O professor ideal para o Nietzsche seria aquele que sabe olhar para o indivíduo, entendendo que os maiores valores que ele deverá entender, absorver e crescer com eles são os valores da vida. 2. O professor é aquele que encara os desafios, inclusive dele como professor, para que este exercício sirva de exemplo para os outros, demais. O professor não é tão somente aquele que fala, mas também aquele que vive. Ou seja, no discurso nietzschiano, as palavras estão de acordo com a sua vida. Vida em todos os sentidos, desde a alimentação, a hora que você acorda, enfim, aquilo que você mostra para a sociedade é um exemplo daquilo que você valoriza na vida. O professor estaria, nesse caso, incumbido a isso. Ou seja, ele precisa de uma educação alimentar, ele precisa de uma educação que seja psicológica, uma educação emocional, uma disciplina, vamos colocar assim, não dada por outros, mas adquirida por ele. E, consequentemente, ele passar isso como exemplo. Porque as palavras, nesse sentido, soariam como verdades. Uhum. Muito bacana, inclusive. É muito difícil, né, a gente ouvir, né, isso, né, exatamente como você falou, né, um professor ideal, né, nesse caso. E faz a gente refletir bastante mesmo dentro de nós, né? O que eu estou falando em sala de aula, né? Como eu estou agindo em sociedade ou em casa, que seja, está sendo, né? Da mesma forma, né? Enfim, é muito, muito bacana mesmo. E tem uma pergunta específica que eu queria fazer para você. A gente comentou meio que por cima ontem, mas eu queria trazer também aqui para a live.
como, né, alguns aqui sabem, né, estamos no 7º semestre de pedagogia, caminhando para a nossa formatura, né, defesa de TCC, enfim. E o tema que eu escolhi né, fala um pouco sobre a educação, a língua inglesa, né, como principal língua estrangeira ensinada aqui no Brasil. E eu vi, né, em um dos artigos, né, Nietzsche, né, falando, né, e eu queria que você falasse um pouco disso, o que ele acha, o que ele achava, né, sobre o ensino da língua materna. Para o Nietzsche, a língua materna é a raiz do problema, vamos pensar dessa forma. Ele entende que sem a elaboração de um sistema que faça com que se aprecie e que explore o estudo da língua materna, a educação está condenada. A cultura está condenada. Para ele, a ideia principal, conforme eu coloquei, as palavras, elas saem e representam vida. Elas têm sangue, carne, osso, enfim. Então, as palavras para ele, elas têm vida, vamos pensar dessa forma. E como assim? Então, o Nietzsche é um grande admirador do período clássico grego. Ele vai, então, buscar aí, ele também foi professor de filologia, então ele é um excelente professor de filologia, e, consequentemente, ele tem contatos com o grego e o latim. E, para ele, esta formação, ela é a formação que deve ser apreciada. E ele vai ter um contato com a arte grega, com a tragédia grega. E tem toda uma questão que eu não vou citar agora, mas para aqueles que quiserem estudar, consequentemente o Nietzsche e a educação terão contato, talvez não só o Nietzsche e a educação, mas o Nietzsche em outros temas também, como verdade, felicidade, algumas outras coisas, vão ter contato com esse primeiro Nietzsche, que é o jovem Nietzsche. Mas esse contato com os gregos, o Nietzsche vai levar em toda a sua vida, diferente do que ele levou com Schopenhauer e com o Wagner. E para ele, o alemão, a língua alemã, ela sofre. Por quê? Porque justamente quando se tem professores mal preparados dentro dos ambientes de educação, quem sofre com isso é a língua. Então, o professor, nesse sentido, é aquele que deve apreciar a língua. Ele deve propor ao aluno e, consequentemente, então, várias vezes, repetitivas vezes, e quantas mais, o uso dos estudos do latim, do grego e do alemão. Por que isso? Ele vai colocar a ideia de refinamento. O Nietzsche vai entender que, através disso, a cultura está enriquecida. Daí surgem os grandes poetas, os grandes literários, e, consequentemente, aquilo que nós vamos chamar de gênios da cultura. E a educação, do momento em que o Nietzsche está vivendo, ele vai colocar que ele vive uma cultura chamada cultura dos filisteus, que era essa que eu queria colocar lá, pela qual Nietzsche está lutando contra. A cultura dos filisteus. Que são pessoas que estão dentro dessa Alemanha, trazendo uma cultura que não valoriza a vida, que deixa a vida do jeito que ela está. E os professores, nesse sentido, fariam parte desses filisteus. Para o Nietzsche, então, esse professor, ele está a serviço do Estado, trabalhando principalmente a cultura em relação à língua, como um trabalhador que trabalha com uma máquina e vai lá receber, de repente, o seu salário no final do mês. Sem dar a menor credibilidade e potencialidade para que se explore a língua.
E essa língua que deve ser explorada é a língua materna, aquela que vai fazer com que surgiram, por exemplo, Goethe, o próprio Lessing e alguns outros da sua época, inclusive o próprio Schopenhauer, que são os formadores da cultura. E para isso, o Nietzsche vai colocar que existe uma cultura totalmente contra essa ideia, que é a cultura jornalística. O que ele vai colocar é que os professores estão ali. A partir do momento que eles estão a serviço do Estado, eles também estariam prontos para contribuir com essa cultura jornalística. Porque a partir do momento que você não explora a língua, essa língua ela perde as suas capacidades, potencialidades. Então elas caem de qualidade. E os jornais estão escrevendo, vamos pensar assim, e consequentemente, para abrir a possibilidade para que todos leiam, essa língua ela é escrita por baixo, nivelada por baixo, justamente para que todos possam ter acesso a esse tipo de leitura. Só que, pensando que os jornais não são, nesse caso, pedagogos. Porque se eles tivessem que explorar, ou eles estariam formando cidadãos mais críticos, que aí também entra a questão da crítica, justamente porque ele teria que refletir, e, consequentemente, ele faz com que se tenha a contribuição de uma educação pela qual o mais raso é o essencial e talvez aquilo que nós precisamos. Ou seja, o mercado precisa vender. Os jornais fazem parte do mercado. Então, nada melhor do que poder vender, quanto mais, melhor. E, consequentemente, a produção também. Entendi. Ou seja, o leitor desse jornal, ele não vai se instruir. É apenas um noticiário. Ele vai estar apenas informado, mas jamais isso vai lhe caber formação. Porque ele também não vai buscar, né? Sim, Mais está sobre o assunto. tudo pronto ali. Então, vamos pensar assim, as escolas, elas contribuíram para um determinado tipo de leitor. Elas formaram um determinado tipo de leitor, pela qual o jornal esperava e não quer contribuir para mudar. Entendi. Né? É bem interessante, né? Isso, até porque agora também estou em desenvolvimento, né, do meu TCC. Na verdade, estou contando um pouco mais da parte histórica, né, de quando ser parte do currículo aqui no Brasil, né? Então, assim, quando eu vi, né, em um dos artigos sobre isso, a minha vontade de perguntar assim foi, nossa, falei, queria saber a visão de Nietzsche realmente em relação à língua materna, né? O que é super importante também de eu entender, né? Porque nesse processo todo de pesquisa, não estou buscando apenas um autor, né? Então, eu estou lendo também sobre outros em relação à língua mesmo, ao idioma, de fato, né? E você falou um pouco sobre a questão da leitura. E eu queria te perguntar o seguinte: o que Nietzsche, no caso, acha da leitura? Qual é a importância que traz isso para ele? Tá. O Nietzsche, ele entende a leitura como nós vamos entender realmente, como um diálogo. Né? Você está dialogando com os autores, vamos pensar assim. Tá? E nesse diálogo com autores, o Nietzsche vai colocar que você deve se aproximar aos gênios dos clássicos. Então, seria mais ou menos assim. Hoje eu vou lendo alguma coisa, tal, e consequentemente eu vou acrescentando qualidades dentro da minha leitura. E aí cabe o papel do professor. Como assim? O professor, ele deve, nessa posição do Nietzsche, levar o aluno a ter contato com os clássicos. Mas como? Os professores serão condutores, tipo
de contato. Mas o professor realmente deve ter contato. Então, ele não pode levar o aluno a ter contato sobre alguma coisa que ele não tem. Que ele não teve, é. Então, a primeira formação de leitores deve ser a formação dos professores. Só que fica talvez um pouco difícil o aluno que você tenha ter contato, por exemplo, com Homero. Talvez seja uma linguagem muito rebuscada para que o aluno tenha contato. Então, como esse aluno vai ter contato? Através da sua aula, você explorando e, consequentemente, levando até ele literaturas das melhores qualidades possíveis dos seus contemporâneos, que vão ser o link de acesso a esses tipos de cultura. Deve-se levar o aluno a dialogar com esse público de escritores que estão dialogando também com os clássicos, para que ele possa chegar até lá. Ou seja, é um caminho condutor pela qual o professor também deve trilhar, não só o aluno. Consequentemente, então, o professor se educa e o aluno se educa. É exatamente isso que nós estávamos conversando quase agora, né, em relação ao professor, né? Se o professor ele não tem essa vivência, como é que ele vai passar a vivência para o aluno, né? É exatamente isso que nós estamos conversando. Isso é muito. Eu vejo que traz uma importância enorme, não só na vida do aluno, mas também na vida do próprio professor, né? O quanto isso, o peso que isso traz, né? Como é que eu vou exatamente algo, né? Sendo que eu não vivenciei isso, né? Então é super importante. Eu queria dar só uma pausa, porque eu queria voltar alguns comentários aqui. Vamos lá. Simone, né? Minha mãe. Ela colocou aqui, ó, a estética da linguagem muda para atender todos os tipos de leitores. Isso é um fato. Como ela colocou aqui. Enquanto nós estávamos falando um pouco sobre a questão dos professores, né, da vivência, Oi, tá ouvindo? não sei. Voltei. Aê, voltei. Tá meio Tomando um ruim a café internet agora. aqui hoje. Então, ai, delícia. Não, estou na água. Obrigada. Bom, a professora Débora colocou aqui, ó. Frei José Antônio, numa colação de grau, certa vez disse: o professor ensina a vida também. E a hora que eu li isso, nossa, é de fato, o professor ele ensina a vida também. Vai além, é além de conteúdo, gente. É incrível isso. Eduardo, tá me ouvindo bem? Oi, Oi, agora eu tô ouvindo. tá horrível, gente. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação a Nietzsche e educação, por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. O Eduardo vai responder, porque eu sou péssima nisso, né, no caso. Minha mãe até colocou aqui, ó. Clarice Lispector e Nietzsche nos espera. Olha só, só um lembrete carinhoso para você, tá bom? Enquanto Inclusive, por favor, essas você quer falar um pouquinho sobre esse projeto? Acho que vai ser legal.
eu preciso da autorização da Simone, eu não sei se ela me autoriza, né? Então, Espera aí, já que ela comenta por aqui. Inclusive, é ela um tá aqui. projeto. Vocês podem conversar Bom, sobre o projeto também, né? enquanto ela não comenta, eu vou apresentar algumas coisas Por para favor. quem gostaria de verificar algumas coisas no Nietzsche. Existem alguns textos que eles são praticamente, vamos pensar, quase que obrigatórios para nós entendermos o pensamento do Nietzsche. Mas eu vou colocar aqui algumas coisas bem básicas, mas direcionado principalmente para essa questão da educação, tá? Para entender um pouco mais do Nietzsche, esta leitura ela se torna praticamente obrigatória. É um texto da Scarlett Martin, Nietzsche, o filósofo da suspeita, onde ela faz um breve comentário de como se deve ler o Nietzsche e o que já foi dito sobre o Nietzsche e, consequentemente, como que o Nietzsche lida com determinadas coisas para formar a sua filosofia. Então, é um texto extremamente rico, escrito por uma conhecedora incomum, vamos pensar assim, ímpar do Nietzsche, que é pela qual deve se entender para que possa se dar início aos estudos sobre o filósofo. É um texto fundamental. Entre alguns outros, eu posso citar esse aqui. Para entender, ou pelo menos para começar a entender Nietzsche e a educação, é necessário, principalmente, entender esta obra do Schopenhauer, que é uma obra que provavelmente não seja tão fácil de achar hoje no mercado literário, que é Pronto. sobre a filosofia universitária, tá? Mas, com muito esforço, provavelmente alguém consiga. Com muito, 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 muito esforço. Tá? É um texto que não é assim tão fácil de achar em qualquer tipo de mercado de livros, tá? Mas é um Eduardo, texto pela qual eu deixo você falar que você é o único do planeta Terra que tem essa não obra, seria o porque é único uma do planeta viagem. Terra, mas eu sou um dos únicos recentemente que adquiriu esse texto, tá? Sou um dos únicos. Mas é necessário entender porque é aqui que o Schopenhauer ele vai fazer uma crítica à educação filosófica, aliás, à educação universitária da sua época, e ele vai fazer uma crítica aos principais filósofos do seu período, e nisso ele vai incluir tanto Kant quanto Platão para dar uma resposta, consequentemente, a esse movimento. Tá? Ele vai utilizar do Kant e do Platão para que seja dada uma resposta. Não vou falar o conteúdo do texto. Quem tiver maior interesse, por favor, faça o esforço de adquirir, que não é tão simples e tão fácil assim. Bom? Um outro texto é este, Nietzsche e Educação, que é um texto pela qual deverá ser trabalhado já com os comentadores, colocando essa preocupação do Nietzsche com a educação, que vai começar a encaminhar o leitor para esse tipo de problemática. Além disso, esse texto aqui da Vânia, que é um texto excelente, é um texto de preferência obrigatório para esse tipo de leitura e que vai abrir muitos caminhos consequentemente aí, tá? Outro seria o do professor Mauro, que eu tive o prazer de ter aula com ele na minha graduação, e Nietzsche, Viver Intensamente e Tornar-se o que se é, que é essa questão do autoeducador. Tá? Então, é uma... Além disso, que eu vou pegar um texto aqui. Ai, ai. Ler o texto da coleção Os Pensadores, que é uma ótima tradução em relação ao... E, de preferência, verificar textos de boas qualificações em tradução das considerações extemporâneas do Nietzsche, tá? Brevemente falando. Porém,
o leitor que tiver a oportunidade de se aprofundar deverá principalmente ter em mãos o dicionário Nietzsche. É uma coisa que vai ser obrigada para entender os conceitos do filósofo. Esses conceitos estão aqui trabalhados nesse dicionário pelo grupo GEM, que foi um trabalho, se eu não me engano, o primeiro e até o momento único dicionário Nietzsche na América Latina, e que, consequentemente, auxiliará os estudantes nesse tipo de entendimento dos conceitos nietzschianos, porque para entender os conceitos do Nietzsche, realmente, principalmente para quem não teve contato com o autor, ou teve muito pouco, é difícil. Outro dicionário, que seria o léxico, é esse aqui, que também Nossa, é uma leitura que poderíamos colocar que, no mínimo, é obrigatória para que o aluno, o leitor do Nietzsche, o pesquisador, vamos pensar assim, ele tenha lá suas ideias bem colocadas no entendimento e, consequentemente, então, se ele for produzir textos direcionados a qualquer aí, nesse sentido, em relação ao dicionário, a qualquer tipo de tema do Nietzsche. Tá? É necessário um dicionário nietzschiano. até porque, né, traz, né, ele coloca, né, muitas críticas, né, e que é importante que a gente leia realmente com muita atenção, para que a gente entenda, né? Eu diversas vezes eu olhava, né, um texto aqui, e eu não, vou ter que ler de novo, né? Para buscar entender melhor, até que tinha alguns termos específicos que eu não vou comentar aqui, mas que a gente foi, né, na verdade, assunto, né, para nós dois, inclusive com a minha mãe também, e que você me colocou, falou, olha, ele diz isso, mas não é o literal, é assim, é isso que ele pensa, dessa forma que ele pensa. Então, isso foi muito importante também para que eu pudesse ler, para que eu pudesse entender pouca coisa, mas clareou um pouco, né, as ideias. Foi super importante. Então, as pessoas que forem buscar um pouco mais sobre o assunto, né, realmente leiam com atenção, textos, né, que, como o Eduardo colocou aqui pra gente, né, são textos que a gente consegue realmente confiar no caso, né? Então, por favor, leiam com atenção, dúvidas vai surgir mesmo e continuem estudando sobre isso, é super importante mesmo. A dona Simone Cida, ela autorizou você a falar também sobre o projeto. Bom, esse projeto ele foi pensado já há algum tempo. Quero também, já desde já, agradecer o convite da Simone e colocar que esse projeto ele nasce de uma leitura de um texto que ela vai fazer da Clarice Lispector, chamado Felicidade Clandestina, e onde ela propõe que nós fizéssemos uma ideia de trabalho voltado uma intersecção do conceito de Nietzsche, a felicidade, e o texto pela qual a Clarice trabalha esse conceito. O trabalho foi, até o momento, desenvolvido teoricamente, então eu tive que fazer alguns estudos sobre o conceito de felicidade em Nietzsche, que é um conceito difícil de se trabalhar, porque o Nietzsche não está debruçado sobre esse conceito. Então nós vamos ter que pegar algumas coisas que estão meio que pinceladas sobre isso. Tá ouvindo agora? Olá, tá ouvindo? Oi. Olá, tá ouvindo agora?